Mas o Mais Educação vem induzindo as escolas a reorganizarem sua agenda cotidiana. Através do programa Dinheiro Direto na Escola, o Ministério da Educação e o FNDE levam recursos às escolas para que as escolas se auto-organizem, ampliem as atividades oferecidas às crianças. Há um foco importante no que chamamos de acompanhamento pedagógico, porque entendemos que a atividade intelectual das crianças é, de fato, muito central no trabalho que as escolas realizam, mas também oferecem outras oportunidades no campo da cultura, das artes, dos esportes, das novas tecnologias, das novas mídias. Muitas coisas interessantes que a gente gostaria de trabalhar e que às vezes só com 3 períodos por semana não acontece, até porque a gente tem que tirar o tempo das avaliações, os tempos das recuperações, os tempos, né? Então nem todo aquele tempo em sala de aula é somente aula. E eu penso que se eles tivessem o turno integral, o outro, e a gente pudesse ter um pouco mais de tempo com eles, seria mais proveitoso, mais interessante. Mas não que os períodos sejam mais compridos. Eu acho que com espaços curtos de tempo é interessante de trabalhar, senão se torna uma coisa maçante. Eu penso que é isso. Sim. E o programa? Bom, o programa era maravilhoso, porque além de ocupar o tempo deles no período integral, eram oficinas, eram ações, eram atividades que não eram aquelas de sala de aula. Então, eles nem consideravam aquilo como sendo uma coisa didática, como aula, enfim. Eles faziam oficinas tinha um reforço escolar, que era o letramento, mas ela tinha uma didática, uma dinâmica muito diferente de sala de aula. Eles trabalhavam com outro tipo de material, com outro tipo de... não tinha cobrança da nota, não tinha cobrança dos trabalhos, enfim, que ajudava eles na questão da alfabetização e da leitura, interpretação. Eles tinham esportes como judô, educação física, eles trabalhavam também com teatro, trabalharam com fotografia, trabalhavam com coisas que, enfim, trazia à tona outras características dos alunos, outras coisas que às vezes a gente não consegue acessar na sala de aula. E fora isso que mantinha eles dentro da escola, né? Lá eles tinham 3 refeições por dia, eles tinham um café da manhã, eles tinham o almoço e eles tinham o lanche da tarde. Sempre quando eles chegavam, eles tinham café e quando eles saíram, eles tinham o lanche da tarde, além do almoço. E também permanece na escola. Eles tinham a relação com os alunos do contraturno, por exemplo, os grandes, né? O que a gente chama de grandes, dos anos finais do fundamental, tinha uma convivência com os pequenos, então eles se relacionavam, no recreio eles conviviam, cuidando dos outros, comandando as brincadeiras, e trazia uma nova dinâmica para a escola. A escola era muito mais movimentada, mais viva, mais participativa, porque os alunos se sentiam muito mais parte dela do que apenas ir lá e ter a aula e sair, né? Quando o programa foi cortado, eu senti bastante, assim, mudou bastante o comportamento dele de sala de aula, assim. Eu conseguia ter um resultado, por exemplo, até coisas pequenas, assim, como riscar na classe. Eles tinham parado de riscar na classe, eles voltaram a riscar na classe. Porque eu acho que tem essa coisa de... Não que tinham parado totalmente, entende? Mas tinha diminuído bastante, porque eles aprendiam a cuidar mais. Então, eles tinham os materiais que eles tinham que cuidar. Eles se sentiam mais parte e tinham essa consciência de que aquilo era deles, então eles tinham que cuidar. E isso eu senti que depois diminuiu bastante, assim, depois que eles pararam de frequentar mais a escola, para ficar mais aquele tempo. Um refeitório também. Então tem um trabalho conjunto, comunidade, escola, todo mundo junto. O que a gente vê, que a gente está devolvendo para eles uma coisa que era deles, que é a rua, sabe? Que eu acho que muitas comunidades, as crianças estão perdendo esse espaço da rua. Eu acho que o legal do projeto é essa devolução para eles. E fica a questão também de quando eles não estão dentro da escola, né? Que a gente não sabe onde eles estão. A maioria deles, os pais trabalham, as mães trabalham, eles ficam ou com um irmão mais velho, ou sozinhos, ou saem. Eles têm alguns frequentam alguns projetos sociais que eles podem ir no contraturno,
mas que também não é todo dia que funciona, ou que eles não podem ir sozinhos, enfim. E ali eles já ficavam, né, dentro do abrigo da escola, dentro daquela, com as pessoas que eles conheciam. Eu sei de casos de gente que o desempenho caiu muito depois que acabou o programa, gente que saiu da escola, que mudou de escola justamente pelo programa ter acabado, gente que se envolveu com coisa um pouco mais pesada, né, que antigamente estava lá dentro da escola e que agora a gente não sabe mais onde está, infelizmente. E eu acho que é uma perda muito significativa, assim, para o futuro deles, sabe? Que eles não têm mais... porque a escola, por mais que a gente tente ter uma boa prática, uma prática inspirada, assim, querer trazer coisas diferentes, o espaço da sala de aula, ele é diferente do espaço das oficinas. Eles não têm mais esse espaço onde se expressar, onde ser mais eles, porque a sala de aula ainda é um negócio muito engessado. Então, quando eu penso em escola integral, eu penso que escola vai ser essa, sabe? Porque tu botar eles lá dentro para fazer mais 5 horas de português, mais... Então, eu acho que repensar o tempo deles em sala de aula tem que ser repensada a didática também. O que a gente vai fazer com eles? Se eu tivesse mais... Quando você consegue trazer essa criança para participar de um programa, ficar 9 horas de escola, a gente percebe que é um ganho. É um jeito de resgatar eles para eles não ficar na rua. Então, isso tem sido de grande benefício para nós da comunidade. Eles têm tempo para trabalhar sem se preocupar comigo, e minha irmã também, e eu aprendo mais. Tendo vivido a história da construção do Mais Educação e o caminho que a gente conseguiu fazer em relação às próprias diretrizes curriculares nacionais, ao Plano Nacional de Educação, tenho uma grande tristeza quando olho para esse escopo do chamado Programa Novo Mais Educação, né? Porque ele, de qualquer modo, ele tira a alma daquilo que a gente tinha feito, né? Ele não dialoga, ele não dá continuidade e ele centra todo o trabalho na chamada competência acadêmica, no desempenho acadêmico dos meninos e meninas. Eu não tenho dúvida de que é fundamental que se aprenda português, matemática, enfim, que se aprenda a escrever, interpretar texto, mas eu estou absolutamente convencida que isso não se dá fora de um conjunto de atividades que fazem sentido para esses meninos e meninas, que permitem a expressão, né, de todas as suas singularidades, de todas as suas potencialidades. Nós fizemos um caminho super importante em relação, por exemplo, aos museus, aos cinemas, às saídas desses meninos para ampliarem sua visão de mundo. Nós fizemos as bandas escolares, os grupos de canto coral, os grupos de dança. Nós ampliamos a perspectiva das práticas esportivas e, evidentemente, tudo isso teve ressonâncias importantes na permanência mais qualificada desses meninos na escola. O Novo Mais Educação extrai essa alma e eu não acredito que isso possa nos dar perspectivas diferentes a médio prazo.